Me diz uma coisa, você gosta de vampiros? Meu nome é Lucas Franco e eu sou particularmente fascinado por esses caras. Mas não tô falando daqueles brilhantes ou que não podem andar no sol. Eu tô falando de um tipo diferente de vampiro, um tipo menos popular que você talvez nunca tenha ouvido falar. E eu juro pra você, é um mais bizarro do que o outro. Bora lá então conhecer essa galera. E antes que o Edward comece a brilhar no sol, já deixa aí a sua inscrição e também o seu like na confiança. Você não sabe o tanto que me ajuda quando faz isso. Bora lá, né? Vamos falar primeiro de como esses caras surgiram, bem rapidinho. É importante ressaltar que vampiros nada mais são do que seres mitológicos ou folclóricos que se alimentam da força vital de um ser vivo. É por isso que entidades vampíricas foram registradas em diversas culturas desde os primórdios da humanidade. Mas olha, o termo vampiro e a descrição que hoje a gente conhece só começou a se formar mesmo ali por volta do século XIX, com o vampiro do John Polidori, que já tinha aquele tipão aristocrático e todas aquelas características que depois ficariam ainda mais conhecidas com o Drácula do Bram Stoker. Então, os vampiros com toda certeza estão ali no top 5 dos seres fantásticos mais populares. São diversos os filmes, as séries, os quadrinhos, livros, até animes onde eles existem. Se existe um mundo com criaturas fantásticas, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde vai aparecer um vampiro. E geralmente eles vêm com um pack de superpoderes, né? Super força, super velocidade, inteligência fora do comum e claro, né, os caninos super afiados para ajudar a sugar o sangue das suas vítimas. Mas como nem tudo são flores, eles são incapazes de andar na luz do sol e sofrem com uma sede insaciável de sangue humano. Algumas séries, como o Diários do Vampiro e Crepúsculo, resolveram todos esses problemas com um pouco de magia das bruxas e força de vontade da parte dos autores. Mas a verdade é que os vampiros clássicos realmente não podem ver o sol sem correr o risco de virar pó. E apesar dessa sensualidade, né, que as obras impuseram sobre a figura do vampiro, são sempre caras lindos e exuberantes, a verdade é que existem algumas versões do mito em que as criaturas são simplesmente horripilantes. Uma dessas versões é esse carinha que você tá vendo, o Yaramá Yahoo, uma criatura lendária encontrada na mitologia aborígene lá da Austrália. A lenda, né? Essa lenda foi disseminada por David Winaiphon, um autor australiano, né, que contou a história dessa criatura de estatura baixa que se parece com um sapo vermelho. Além disso, o monstro conta com uma cabeça e uma boca muito grandes e essas ventosas nas pontas de suas mãos e também dos pés. E adivinha só o que ele gosta de comer? Isso mesmo, você. Vou te comer. E apesar da caça natural dos vampiros ser durante a noite e eles se alimentarem com as presas, o Yaramá Yahoo tem um jeito bem diferente de fazer uma boquinha. Eles ficam, né, em cima das árvores de tocaia, geralmente figueiras ali na maciota, e pulam em quem ousar passar por perto. Daí eles usam essas ventosas que tem nos dedos para sugar o sangue da pessoa antes de fugir dali. Depois, quando a pessoa já está mais fraca, o bicho volta e come ela toda. Mas não para por aí. Depois de comer a vítima, ele vomita ela e come de novo várias e várias vezes. A diferença é que toda vez que esse processo se repete, a vítima encolhe um pouco até ela própria se tornar também um Yaramá Yahoo. É uma bela forma de se tornar vampiro, né? Agora, nosso próximo carinha pode até soar familiar para você. É o Dampiro. Se você já gosta de vampiros, com certeza conhece o nome.
Seja por causa dos vampiros lá de Castlevania, seja por causa de Vampire Academy. Nessa saga de livros, que também foi adaptada, né, a sociedade é dividida entre 3 tipos de vampiros: os moróis, os estrigóis e os vampiros. E eles, né, nessa saga são bem parecidos com a descrição clássica dessa criatura. No caso, né, a origem vem lá de uma lenda bem antiga no folclore dos Balcas. É bem simples, na verdade. Eles acreditavam que os vampiros do sexo masculino tinham um grande desejo por mulheres humanas, principalmente aquelas que eles já se sentiam atraídos enquanto estavam vivos. Sendo assim, eles voltariam dos mortos e buscariam ter relações sexuais com essas mulheres, resultando nos vampiros. Então, a gente está falando de híbridos, metade vampiros, metade humanos. Em um caso, né, um caso real, uma viúva serva tentou culpar o seu falecido marido pela gravidez. Então ele havia supostamente se tornado um vampiro. Além disso, né, houveram casos de homens sérvios fingindo de vampiros para alcançar as mulheres que desejavam. Técnicas de sedução aí. Fora isso, as lendas não diziam muita coisa sobre eles. Falavam que eram, em sua maioria, membros normais da comunidade. Mas os vampiros, especialmente os homens, podiam ver vampiros invisíveis e também praticar feitiçaria. Por isso é comum, né, que muitos vampiros sejam também caçadores de vampiros. E nisso eles são, né, pelo menos em tese, muito bons. De acordo com a lenda, os vampiros possuem poderes de vampiro, mas sem a mesma intensidade e também sem as fraquezas, o que é muito importante. Então, além de sentir a presença de criaturas sobrenaturais, eles também têm a visão e a audição aguçadas e habilidades de regeneração. E tudo isso podendo andar na luz do sol e podendo também comer como um humano comum. Eu não sei vocês, mas esse sempre me pareceu o pior defeito dos vampiros. Imagina não poder comer uma batata frita. É dito que eles, os vampiros, também podem controlar os animais. E uma coisa que distingue um vampiro de um vampiro é o sangue. As lendas contam que o sangue do vampiro é ácido para os vampiros e pode inclusive ser uma arma. Então parece que ser um vampiro é muito bom, né? Principalmente quando a gente pensa no Alucard ou no Blade. Mas tem sim alguns registros um pouco mais sinistros. É dito que os vampiros são muito sujos, não possuem unhas e têm uma marca profunda nas costas, tipo uma cauda. Eu não encontrei nenhuma ilustração de como seria isso, mas fiquei aqui imaginando. Tem também quem vá ainda mais longe. Lá no livro The Vampire Book, é dito que os vampiros possuem um corpo escorregadio e gelatinoso, além de ter uma vida curta. Falando em escorregadio e gelatinoso, o Penanggalan é uma entidade vampírica noturna que surgiu junto com os mitos de fantasmas lá da Malásia. O nome vem da palavra Tanggal, que significa remover ou tirar, porque esse cara tem a forma de uma cabeça flutuante sem corpo, com os órgãos ainda presos e flutuando. Uma imagem linda. Mas sem zoeira, de longe ele era bonito mesmo, brilhava como uma bola de fogo. Sabe fogo fátuo, que é aquela fosforescência produzida por gases emanados ali de substâncias orgânicas em estado de decomposição? Pois então, é bem provável que a galera tenha visto isso e tomado como uma entidade sobrenatural. Até porque é bem comum à noite, né, em terrenos pantanosos, sepulturas e outras coisas sinistras. O Penanggalan aparece com nomes diferentes em outras partes do Sudeste Asiático. É conhecido como Balan Balan em Sabah, Rantupolong pelos Temuan, Manananggal pelas Filipinas e muitos outros nomes, todos eles super difíceis de falar.
Então, embora apareça como fantasma, o Penanggalan não pode ser facilmente classificado como um morto-vivo clássico. Em vez disso, é uma bruxa que desenvolveu a habilidade de assumir essa forma através da meditação em um barril de vinagre. A criatura, para todos os efeitos, está viva. É um ser humano vivo durante o dia até que se transforma para caçar à noite. E por isso tá mais para um vampiro do que para um fantasma ou um espírito. Na ilha de Bali, lindíssima, né, tem uma lenda bem parecida. No caso, é a lenda do Leiak, um vampiro que também é descrito como uma cabeça voadora, às vezes também com os órgãos pendurados. Em vez das presas, ele ataca as vítimas com a língua, que é bem comprida, tipo muito comprida mesmo. E ele fica ainda mais assustador com esse visual tradicional das lendas daquela região. Piora quando você pensa que a língua serve para sugar o sangue de bebês recém-nascidos. E ele também pode mudar a forma para um porco voador. Sei lá por quê. Vamos pro próximo, né? O Vricolaca, uma criatura morta-viva que surgiu no folclore grego. Ele compartilha semelhanças com inúmeras outras criaturas lendárias, mas geralmente é comparado com um vampiro dos países eslavos, naquele tipo que lembra muito Peter, lá do O Que Fazemos nas Sombras. Filme ótimo, aliás. Embora essas duas figuras sejam muito semelhantes, os Vricolacas comem carne, principalmente fígado, e não bebe sangue. Essa característica, combinada com outros fatores, como a aparência dele, né, coloca o Vricolaca muito mais próximo do zumbi do que do vampiro. Os gregos acreditavam que uma pessoa podia se tornar Vricolaca após a morte por uma série de motivos, alguns até bem aleatórios, tipo ter comido carne de ovelha que foi ferida por um lobisomem, ou ter vivido uma vida de sacrilégios, uma excomunhão, ou mesmo um enterro em solo não consagrado. Alguns acreditavam que o próprio lobisomem podia se tornar um vampiro poderoso depois de morto, mantendo ali as presas de lobo, as palmas das mãos peludas e os olhos brilhantes que ele já possuía anteriormente. Corpos dos Vricolacas têm as mesmas características dos corpos dos vampiros no folclore balcânico. Eles não decaem. Em vez disso, eles incham e podem até atingir uma forma semelhante a um tambor, sendo muito grandes com uma tez avermelhada. De acordo com um relato específico, são frescos e fartos de sangue novo. É exatamente por isso que pessoas com cabelos ruivos e também olhos cinzentos naquela época sombria eram consideradas vampiros ou bruxas, né? E como os Vricolacas se tornam cada vez mais poderosos com o tempo, era preciso destruir o seu corpo. E de acordo com as lendas que eu encontrei, isso só poderia ser feito num sábado, o único dia em que os Vricolacas descansavam em seus túmulos. E podia ser feito de várias maneiras, sendo as mais comuns exorcizar, empalar, decapitar, cortar em pedaços e principalmente cremar o cadáver suspeito, para que ele seja libertado da morte em vida e suas vítimas ficassem seguras. E se você tá achando que isso é muito antigo, tá errado. A crença nos Vricolacas ainda era comum na Segunda Guerra Mundial, especialmente nas áreas rurais ali da Grécia, né, longe das grandes cidades. Durante esse período, muitos gregos morreram de fome e os cemitérios ficaram tão lotados que muitas famílias precisaram, né, foram forçadas a enterrar os seus entes queridos fora deles. Como se acreditava que aqueles enterrados em solo não consagrado voltavam para assombrar os vivos, essa possibilidade causou muita angústia para as famílias que não puderam enterrar os seus mortos nos cemitérios da igreja. Foi uma situação bem tensa. Agora se prepara, porque este aqui agora é um tipo realmente desagradável de morto-vivo. O Neutoter, que vem da Alemanha e não gosta de beber sangue. Em vez disso, ele gosta de espalhar a morte em forma de doenças mortais. Seu nome se traduz para algo como o assassino de 9, porque os alemães acreditavam que um cadáver levava 9 dias
para se transformar nessa coisa bizonha aí. Por isso ele aparece coberto de feridas abertas, cheira a excremento e é portador da peste. Além disso, os alemães acreditavam que pessoas que já nasceram com dentes estão condenadas a se tornar um Deutonter após a morte. Mas tinha um jeito de evitar isso, eles colocavam limão na boca do defunto antes que o corpo fosse enterrado. Além disso, a cabeça era removida do corpo entre as 11 da noite e a meia-noite para que não corresse o risco do defunto voltar à vida. Não é exatamente como o seu vampiro sexy padrão lá de Hollywood, né? Agora, olha bem para essa velhinha aí, uma senhorinha simpática, de boa, tomando um sol no Caribe. Só que não, o Sol Koyan é um vampiro caribenho que parece uma velha perfeitamente inocente quando o sol está alto. Mas, ao anoitecer, essa criatura monstruosa mostra sua verdadeira face, trocando de pele e emergindo como uma bola de fogo. E essa bola de luz nojenta pode se esgueirar até pelo menor dos espaços e entrar na sua casa, tipo barata, onde começa a sugar o seu sangue. Normalmente ela não mata as vítimas, mas se drenar muito sangue por engano, há o risco do cadáver se erguer como um companheiro Sol Koyan. Quer derrotar um desses vampiros desagradáveis? Então você vai precisar rastrear a pele descartada e polvilhá-la com sal, o que evita que o ardente Sol Koyan a coloque de volta. Até para se livrar dele é bizarro, né? Agora me conta aí, qual desses vampiros é o mais bizarro? Por enquanto eu fico por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.